neste exato momento, nós vamos analisar uma notícia que acabou de vazar falando sobre o trailer, possível trailer que está para sair, eu acredito que logo logo, do live action do He-Man, Masters of the Universe. Vamos ver o que nos aguarda, o que nos espera para um futuro não tão distante. Afinal, o filme é em 2026, tá? Antes da gente entrar nessa matéria com tudo, já peço para não esquecer, deixa o like, é de graça, compartilha com um amigo nerdola. E se você é novo, você gosta de He-Man, Masters of the Universe, gosta de coisa da cultura pop das antigas, né? Nostálgico. Se inscreve aí porque a gente também aborda tudo voltado da cultura pop aí pra você, nerdola raiz. Trailer vazado de He-Man comparado a Shazam. Já fico preocupado. Skeletor de Jared Leto parece bom, que era uma das grandes preocupações deste universo do He-Man, porque o Jared Leto, pra quem não se lembra, na versão do Snyder Cut, do Snyder da DC, e conseguiu cagar com o Coringa. Meu Deus, é uma das piores versões do Coringa possíveis. Mas vamos lá, um usuário da Reddit afirma ter visto uma versão inacabada do trailer The Masters of the Universe durante uma visita ao cinema, oferecendo primeiras impressões da filmagem. Aqui eu queria até pontuar, porque assim, a gente tá entrando num campo de... Tudo depende a que nível é essa pessoa, esse fã, se ele realmente preza por qualidade, se ele preza por ideologia. Eu acredito que não vai estar tão woke assim, né? Mas ainda assim eu acredito que a maior preocupação minha, e eu acredito de todos que já sabem de qualquer vazamento deste filme, é em relação à história, o roteiro. O roteiro pra mim é preocupante, essa versão do Adam na Terra e depois ele vai em Eterna. Eu fico preocupado porque isso aqui me pareceu muito Smallville. Vai funcionar? Não sei, a gente precisa ver, mas isso tá me cheirando muito a He-Man da antiga, né? O único live action que a gente teve da década de 80 com o Dolph Lundgren, que foi na Terra também, não sei, tô tentando entender aqui, vocês por favor digam nos comentários. Me parece que é falta de orçamento, de dinheiro e é uma forma, um recurso para não ter que criar toda uma Eterna, que também eu não vejo uma dificuldade, né? Tudo depende de ângulos e como eles forem fazer ali, eu acho que era possível. Enfim, vamos ver aqui mais que temos aqui. O indivíduo disse que foi abordado no teatro e recebeu ofertas de ingressos gratuitos em troca de assistir e rever um trailer em um pequeno tablet, que acabou sendo do próximo filme live action do He-Man. E eu vejo isso muito, para eu que venho do campo profissional de marketing, publicidade e propaganda, nada mais é, isso que é o feeling que eu tô tendo, que é uma forma de testar usuários, testar alguns públicos que eles acreditam visualmente que você seja o meu público-alvo, para ver como você se sente com essa obra, com esse produto deles. Eu acredito que seria essa, e talvez perguntar honestamente o que ele achou, né? Não sei. A filmagem estava cerca de 75% completa. Isso aqui me preocupa também, né? Não sei se para amenizar os anos, para não ter que ficar ter todo um trabalho de 6 meses, 1 ano, finalizar e no fim tá ruim, ter que refazer e dar um trabalho ainda maior. Não sei se daí eles entregam tantos porcentos pronto e ainda dá para tentar acudir. A intenção de tentar acudir, tentar melhorar, pra mim já tem alguns pontos ganho aí no negócio, tá? O fato de fazer isso já tá de parabéns. Com efeitos visuais de espaço reservado, telas verdes visíveis e marcas d'água de segurança por toda parte. Apesar disso, o espectador disse que o trailer era sólido e ofereceu uma primeira visão promissora da história de origem de Príncipe Adam se tornando He-Man. Aquilo que eu falei, eu vejo muito uma história muito parecida, pelo que vazou ali do enredo da história, com o He-Man antigo, do Dolph Lundgren, com uma pegada muito do primeiro Thor da Marvel, em que ele cai na Terra, tem que recuperar os seus poderes, né, tá se adaptando e tal, e também uma pitada de Smallville. Eu tô sentindo tipo uma mescla desses três.
tá? Veremos. Aqui a gente tem a foto do Nicolas Galitzny. Já comentei a respeito, não sobre essa imagem em si, mas sobre a escalação dele, que a princípio, pra quem era o Galitzny antes e pra quem ele é hoje, o fato dele ter colocado um shape, pra mim, tá de parabéns. Porque ultimamente os atores atuais de Hollywood nem se esforçam pra isso, que deveria ser o mínimo quando se trata de alguma interpretação de um quadrinho, de um anime, de um mangá, de um personagem que a gente conhece que ele tem esse shape, esse porte. Então, se você não tem, se você tem, pelo menos dá uma refinada. E se você não tem, tem que correr atrás, né? É o mínimo que a gente espera. Ao olhar essa imagem aqui, a única coisa que me preocupa é que ainda talvez seja no estágio final, não sei, botar literalmente uma definição. Ele ganhou massa, mas ainda tá muito, sabe, pelancudo, não sei, de frente e tal. Tem que estar com definição, né? As linhas, né? Pô, cara, homem falando isso aqui. A gente quer perfeição, né? A gente quer um negócio legal. A roupa tá ok, espada tá legal, cabelo não tá peruca, eu acho que tá ok pra mim também. A minha preocupação mesmo é quanto ao enredo, né? O trailer mostra a história de origem do Príncipe Adam. Segundo o espectador, o trailer começa com o Príncipe Adam na Terra, conversando com um amigo sobre Pacato, o Tigre Verde, que eu espero que eles coloquem. Como vai ser, eu não sei. Mas se tiver, pra mim vai ser a lá nível Aquaman, quando colocaram o Jason Momoa no primeiro filme, surfando no cavalo marinho. Cara, eu nunca imaginei que eu ia ver o cavalo marinho no filme. Colocaram e ainda fez ele montando em cima do cavalo marinho. Eu fiquei, doido. Se tiver o Tigre Verde, vai ser assim do caramba pra todo mundo. Eu tenho certeza. Reação genuína pra todos, cara. Todos. De lá, Adam é transportado para Eternia, onde começa a descobrir sua linhagem, possivelmente guiado pela feiticeira. O trailer então avança para diferentes cenas que mostram Adam conhecendo vários Eternianos, vislumbres de Evelyn e Esqueleto, e finalmente se transformando em He-Man ao erguer a espada do poder e gritar: eu tenho a força! Eu tenho o poder. Achei que isso aqui tá errado. Eu tenho o poder? Eu tenho a força, hein? Tradução. Ah, desculpa, calma, gente. Estou num site gringo com informações privilegiadas. Só coloquei aqui a legenda. Obviamente a tradução não está da forma como nós gostaríamos, mas você entendeu, eu tenho a força. O trailer termina com cenas rápidas do He-Man em ação. Eu tô imaginando se já apareceu isso aqui, alguém já assistiu, pra fazer talvez um teste, pra ver se o pessoal gosta ou não. Eu acredito que logo, quem sabe, até o final do ano, a gente tenha alguma coisa do trailer do He-Man. E quem sabe até do Street Fighter que está lançando, que é da década de 90 também, tá? Tô só cogitando aqui. O usuário do Reddit observou que o filme tem um forte tom de He-Man. Óbvio que é do He-Man. Embora Nicolas Galitzny tenha acertado em cheio no papel do Príncipe Adam, que visualmente, como eu falei, acho que não tem o que discordar aqui, tá legal? Eles acharam que o ator poderia ser mais musculoso na forma de He-Man. Eu acho que é aquela coisa. Como eu disse agora na imagem que a gente passou. Olhando de costas, você não tem a definição, você pode ganhar massa, tem todo um processo para aqueles que são bodybuilders, que vão na academia, entendem aí? Primeiro você ganha massa e depois você refina e daí começa a trazer os traços, as linhas, né? São as linhas que deixam ainda mais extravagante e chamam mais atenção. Talvez possa até não ser grande, mas por causa das linhas que a gente via isso na época da década de 90, o Sylvester Stallone, o Arnold Schwarzenegger, que além de eles, principalmente o Arnold Schwarzenegger que era grande, o Sylvester Stallone, que ele era trincado, e o trincado que dá aquela impressão que é forte. Tanto ele como o Van Damme. Os dois não eram grandes, só que eles eram bem definidos. E isso chamava atenção, especialmente para a época. Então eu acredito, quem sabe, que isso aqui possa ser também um ponto, tá? O esqueleto de Jared Leto impressiona. Um dos destaques do trailer, de acordo com a publicação, foi Jared Leto como esqueleto. Jared Leto, eu tenho um mix, eu tenho uma sensação assim mista com ele.
Algumas coisas ele capricha, a gente não pode negar, e outras ele caga no pau, né? A gente tem aí principalmente um dos outros maiores vilões, tirando o esqueleto que ele vai fazer de novo, vai fazer outro vilão incrível, que foi o Coringa. Então a gente vai ter isso aqui, tem um outro filme que vai lançar agora, a era do Ultron, Tron, né, a era do Ares, que é com o próprio Jared Leto. Gosto muito da franquia Tron, mas me preocupa com ele. Enfim, o personagem foi mostrado apenas brevemente. Eu espero que eles mostrem muita coisa. Ou seja clickbait, ou também não entregue todo o filme no trailer, né? Mas o espectador disse que ele parecia sólido e próximo do desenho original. Bacana. Devido ao cenário, uma área barulhenta perto da lanchonete. Foi difícil ouvir muitas das falas, mas a aparência por si só deixou uma forte impressão. Isso aqui eu tenho que dar até um ponto positivo, talvez, para aquele He-Man da antigamente, que era bem caricato, que era bem... a maquiagem estava bem feita, o problema era o roteiro em si, né? Tava bem feito até, né? E trazendo para pleno ano que o filme vai lançar em 2026, eu espero muito mais, né? Que eu acho que com qualidade, e isso tá acontecendo até no próprio Street Fighter, que os caras estão caprichando muito bem, ou pelo menos estão tentando ser o mais fiel possível no visual dos personagens. Pra quem já viu o vazamento de alguns personagens, o 50 Cent nas redes sociais dele, eu fiz um short aqui no canal, o Noah Centineo, que vai dar vida pro Ken Masters, só não sabemos do Jason Momoa como Blanca, que ainda tá em dúvida. Não precisava trazer, porque eu sei que pra fazer um cara verdão igual o Blanca é complexo. A gente tem da década de 90 lá com o Van Damme. Agora, trazendo aqui, será que vai ser só o próprio Jason Momoa mostrando o rostinho, o cabelinho bonito dele? Ou vão fazer uma maquiagem, um CGI? Que diacho que eles vão fazer? Não sei. Devido ao cenário, já foi, outros personagens como Evelyn e Man at Arms também foram vistos, embora as marcas d'água e as cenas inacabadas dificultassem a avaliação completa dos figurinos. O espectador notou que sua esposa gostou particularmente do Visão de Man at Arms, que, se eu não me engano, é um dos vilões ali, eu não vou me lembrar agora ao certo qual é. Você deve lembrar aí, talvez vocês procuram aqui, deixem aqui nos comentários. Então, comparado ao Shazam, aí me preocupa, porque Shazam, o segundo é pior. O primeiro até que tem algumas coisas que até que a gente ainda aceita, mas ainda assim não é o Shazam que a gente conhece, né? Não é o Shazam que a gente conhece. Se tá falando que é um tom estilo Shazam, não sei se ele vai seguir pra um negócio que também não é um He-Man. Então vamos lá. Questionado sobre o tom do filme, o usuário do Reddit comparou ao primeiro filme do Shazam. Ele o descreveu como tendo um tom um pouco exagerado, mas mantendo um tom sério. O trailer não apareceu excessivamente sombrio ou sombrio, dois sombrios, situando-se em um lugar entre a aventura de fantasia e o gênero leve de super-heróis. A resposta está alinhada com o que integrante do elenco Alison Brie deu a entender recentemente, refutando rumores de que o filme está se tornando sério demais. A gente tem sérios problemas atualmente em relação a roteiros, bons profissionais, ou realmente eles não são bons, ou realmente eles estão querendo lacrar mesmo, né? E estão ignorando e deixando as histórias de lado. A gente ou precisa achar um ponto de equilíbrio, ou pelo menos ter muito mais entretenimento do que lacrada, né? Ao meu ver. E eu acho que a gente tem pontos galhofas do próprio universo do He-Man, inclusive aquelas cenas, e também na época, né, que tinha aquelas cenas motivacionais. Eu acho que eles podem inserir esses momentos em que o He-Man aparece e dá os seus pep talks. Eles poderiam não inserir no próprio filme, mas talvez, e seria incrível, colocar numa cena pós-crédito. Eu acho que seria incrível, seria legal. É uma boa referência e easter egg. Não que vai salvar o filme, mas é legal de se ver nas telonas, né? Eu acho que seria legal. Vamos ver o que mais aqui. Será que já acabou? Daí a gente tem algumas fotos no próprio Instagram do Galitzin. A gente vê que ele tá grandinho até. Eu acho que não chega perto, obviamente, do Dolph Lundgren, que o Dolph Lundgren já era fisiculturista, o cara já era desse jeito, e ele ganhou esse shape, principalmente por causa do filme. Só aí pra mim é respeito, tá? A gente tem ele
com a camisa rosa, fazendo referência, né, ao próprio desenho, com o dublê, tá? Com o dublê. Ó, ele sentado aqui, não conheço o pessoal, treinando com a espada, tá aqui abraçado com o cara aqui, tem o pessoal aqui com fundo verde, tem ele aqui com o pessoal, tá aqui tirando uma foto se divertindo e socando, e tem até um vídeo dele treinando aqui. Você vê que, assim, ele não tá tão forte. Eu acho uma coisa que eu gostaria muito de ver no filme do He-Man, que eu acho que seria incrível, a mesma coisa que eles fizeram no filme do Capitão América, principalmente no primeiro, em que ele era sequinho, e depois a gente tem a parte em que ele recebe todo aqueles medicamentos, ele se torna o super soldado, ele ganha o corpo. Claro que a gente tem essa nuance de um momento é o Adam, de uma hora ele é o He-Man. A gente sabe que ele é raquítico, sequinho, ele é o príncipe. De repente eu tenho a força e fica grande. Se eles conseguissem pegar um corpo de uma criança, um adolescente, colocar o rosto dele, deixar mais jovial no corpo e fazer essa transformação pra gente ver a diferença, ia ser absurdo. Daria trabalho? Com certeza. Gastaria bastante dinheiro? Provavelmente. Mas seria interessante. É uma forma de eles fazerem isso e chamaria muito atenção. Você conseguiria ver a diferença absurda no negócio do que só você colocar e manter o Gallitz do começo ao fim, quando se transforma ou não em principiado pra He-Man, né? Daí você olha assim, nem se esforçar, sabe? Tipo, coloca aí que o pessoal vai entender. Sabe, pra mim é preguiça, né? Seria uma preguiça, enfim. Olha lá, informações de lançamento. Mestres do Universo estreia nos cinemas em 5 de junho de 2026, então eu acredito que, como a gente tá sabendo sobre esse trailer, está próximo da gente ver alguma coisa de He-Man. Prepara, tá? O filme é dirigido por Travis Knight, com roteiro de Chris Butler e fotografia de Fabian Wagner, conhecido do seu trabalho Liga da Justiça de Zack Snyder. A equipe de produção inclui Bill Bannerman, Todd Black, Jason Blumenthal, Robbie Brenner, Steve Tisch, que estão liderando essa nova versão da franquia da Mattel. E assim, uma coisa que eles não se atentam, por exemplo, eu acredito que não deve ter nenhuma... Eu não acompanho nada da Mattel. A Mattel foi uma empresa, continua sendo uma empresa grande que fez desenho na década de 90, brinquedos. Se fizesse, minha visão empreendedora aqui, tá? Se fizesse realmente com carinho, realmente prestar atenção, entender o que o público quer, realmente ver, porque não é difícil, é só entender e fazer certo. Se fizer bem feito, cara, isso aqui é uma franquia que ela tende a crescer e ganhar muito dinheiro por se perpetuar por alguns anos, né? A gente tá vendo isso com o Mario da Nintendo. Eles têm vários personagens, ainda nem explorou tanto assim, a gente só tem o Mario, fez o primeiro filme e já estão indo pro segundo. O primeiro foi bilhão, fez sucesso e claro, não teve nem muito tempo, agora que eles já estão aí com um trailer, né, que saiu do segundo. Então, Nicholas Galitzin estrela o He-Man, Jared Leto como esqueleto, Camila Mendes interpreta Teela. Esse aqui é um outro grande erro, gosto do ator, porém, como o Homem de Armas, o Man at Arms, agora entendi, lembrei, que é o Idris Elba, que é o pai da Teela ali, ou pelo menos, eu não sei se é o pai, né? Parecia o pai. Aqui não pode ser o pai. Se realmente, me corrija aqui, tá, gente? Faz muito tempo que eu não assisto. Na animação, acho que o Man at Arms é pai da Teela. Porque se for pai da Teela, aqui não pode ser pai da Teela, né? Porque, né, a cor... Enfim, me desculpa aqui, tem que dizer o óbvio, né? Gosto do Idris Elba, acho que poderiam trazer uma outra oportunidade, outro filme, mas... né? Morena Bacarinha aparece como feiticeira maravilhosa. Johannes Hakur Janison assume o papel de Fisto. Joe Shu Zen dá vida ao Homem-Raio. Steve Denton estrela como Homem-Muso. Tem bastante coisa aqui, cara. Tem bastante coisa. Vamos ver, as Forças Marinhas do Esqueleto incluem Alison Brie como Ivan, Sam Wilson como Trapjaw. Tem muitos vilões, né? Eu acho que tá muito... Eu não sei. Muita coisa, eu acho que você perde um pouco o foco e você espalha um pouco... você fica perdido, alguém não tem tanto tempo de tela. Isso sempre me preocupa um pouco, né? Dava pra dividir um pouco, focar em 2 no máximo, depois trazer pro próximo, tenho que explorar, enfim. Diga aí, meu querido Nerdola, qual é a sua expectativa para esse filme depois de 20, 26, 30 anos ou mais
que a gente não vê um filme live action, e eu não tô falando animação da Netflix, que também deixou a desejar, né? Teve muitos problemas, foco na Tila, pra quem lembra, né? Agora, e quanto esse live action? Será que promete? Será que pelo menos conseguirá ser melhor que a da década de 90? A gente não tem tantos filmes assim como, por exemplo, Batman ou Superman, que sempre tem, esse pra mim é melhor, esse é aquele, porque quanto mais vai aumentando e crescendo esse universo nos cinemas, vai havendo muitas comparações com seus antecessores. Aqui a gente só tem um, então não tá difícil de ser melhor. Veremos logo mais com o primeiro trailer e a gente vai fazer um react aqui com vocês no canal Geek Raiz. Te vejo nos comentários, se inscreva no canal para não perder nada, o like, não esquece, tá bom? Abraço, meus queridos, e fui!